Em todo o mundo, lideranças mundiais se manifestaram sobre a morte do líder revolucionário Fidel Castro. Acompanhe. O ex-presidente Lula lamentou a morte do amigo. Disse que Fidel sempre foi uma voz de luta e esperança para os povos do nosso continente e os trabalhadores dos países mais pobres. No Facebook, Lula escreveu sobre Fidel. Seu espírito combativo e solidário animou sonhos de liberdade, soberania e igualdade. Nos piores momentos, quando ditaduras dominavam as principais nações de nossa região, a bravura de Fidel Castro e o exemplo da Revolução Cubana inspiravam os que resistiam à tirania. Será eterno seu legado de dignidade e compromisso por um mundo mais justo. Lula também homenageou Fidel Castro em seu sítio Los Fubangos, em São Bernardo do Campo. A ex-presidenta Dilma Rousseff disse que a morte de Fidel Castro é motivo de luto e dor. Pelas redes sociais, Dilma disse que Fidel foi um dos mais importantes políticos contemporâneos e um visionário que acreditou na construção de uma sociedade fraterna e justa, sem fome nem exploração, numa América Latina unida e forte. O presidente Michel Temer declarou que Fidel foi um líder de convicções e que ele marcou a segunda metade do século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. Pelo Twitter, Enrique Peña Nieto, presidente do México, lamentou a morte do líder da Revolução Cubana e que Fidel Castro foi um amigo do México, promotor de uma relação bilateral baseada no respeito, diálogo e solidariedade. O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou que sente uma profunda dor pela morte de Fidel Castro, a quem chamou de gigante da história da humanidade. Morales destacou que Fidel ensinou aos revolucionários a nunca se renderem e a levantar a voz aos que têm políticas de dominação por meio da invasão aos povos do mundo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o ex-líder cubano e o ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez, deixaram aberto o caminho para a libertação de seus povos. Rafael Correa, presidente do Equador, comentou a morte pelo Twitter. Disse: "Se foi um grande, morreu Fidel. Viva Cuba, viva a América Latina." Ban Ki-moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, destacou os avanços de Cuba durante o governo de Fidel Castro. Ele fez votos para que a ilha continue avançando no caminho de reformas e que tenha uma prosperidade maior. A Fundação Nelson Mandela, em nome do seu presidente Nelson Mandela, desejou as mais sinceras condolências ao povo e ao governo de Cuba pela morte de Fidel Castro. Em comunicado, a fundação lembrou o apoio de Fidel Castro ao movimento contra o apartheid no país. O Papa Francisco enviou um telegrama ao presidente de Cuba, Raul Castro, lamentando a morte de seu irmão mais velho e líder cubano, Fidel Castro. "Meu sentimento de tristeza para Sua Excelência e sua família", escreveu o Papa. Em um sinal de estima pessoal, ele assinou o telegrama, quebrando o protocolo do Vaticano. Tradicionalmente, é o secretário de Estado quem envia esse tipo de mensagem. O Papa Francisco e Fidel Castro se encontraram durante uma visita papal a Cuba em setembro de 2015.